Que a paz de Cristo esteja com você. Hoje, Jesus nos faz um convite que continua desafiando o coração de cada cristão. De que lado nós escolhemos estar? Vamos ver isso nessa reflexão? Mas antes de irmos para a reflexão, eu vou pedir você para deixar aqui o seu like clicando no joinha. E se você não está inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se e vir fazer parte da família Despertai. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. À primeira vista, essas palavras podem parecer palavras duras, mas quando compreendemos o contexto em que foram ditas, então nós vamos descobrir que elas não foram pronunciadas para condenar, mas sim para fortalecer aqueles que escolheriam seguir Jesus. Voltemos ao cenário desse evangelho. Jesus estava reunido com os 12 apóstolos. Era um momento ali decisivo. Eles estavam prestes a sair em missão para anunciar o reino de Deus nas cidades de Israel. Cristo sabia que eles enfrentariam rejeições, eles enfrentariam perseguições e eles enfrentariam incompreensões. Pouco antes desses versículos, Jesus havia dito que seus discípulos seriam perseguidos, julgados e até odiados por causa do seu nome. E é nesse contexto que ele acrescenta: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor deles diante de meu Pai. Perceba que Jesus está falando com pessoas comuns. Ele estava ali falando com pescadores, cobradores de impostos, homens simples, pessoas que em pouco tempo precisariam decidir entre agradar aos homens ou permanecer fiéis a Deus. Jesus revela uma verdade aqui. A fé verdadeira nunca permanece escondida para sempre. Aquela fé que ela é verdadeira, ela não vai ficar escondida para sempre. Ela aparece nos momentos das escolhas. A fé verdadeira, ela aparece em meio às atitudes, no meio das palavras, na maneira como tratamos as pessoas, na forma como vivemos quando ninguém está nos olhando, ninguém está nos observando. Declarar-se a favor de Cristo não significa apenas dizer eu sou cristão. Significa permitir que nossa vida confirme aquilo que nossos lábios proclamam. Ou seja, é de acordo com aquilo que eu vivo. Eu estou vivendo aquilo que eu prego, aquilo que eu falo? E em seguida, Jesus diz algo que pode causar inquietação. Aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai. Será que isso significa que qualquer falha nos afasta definitivamente de Deus? Não! Se fosse assim, o apóstolo Pedro não teria sido perdoado, não é mesmo? Pedro negou Jesus 3 vezes por medo. Chorou amargamente, arrependeu-se sinceramente e foi restaurado pelo próprio Cristo. Então,
O que Jesus está ensinando? Ele fala da escolha consciente e permanente de rejeitá-lo, de viver como se ele não existisse, de escolher a fé com conveniência, com vergonha ou interesse. Não é uma queda momentânea, é uma vida que recusa permanecer com Cristo. Essa diferença ela é fundamental para entendermos o Evangelho. E como essa palavra fala conosco hoje? Vivemos em um tempo em que muitos imaginam que negar Jesus significa apenas dizer eu não acredito em Cristo. Mas podemos negá-lo de formas muito mais silenciosas. Quando sabemos o que é certo e escolhemos o errado. Quando escondemos nossos valores para sermos o quê? Aceitos. Quando deixamos de defender a verdade por medo da opinião das pessoas. Quando nossa vida fala exatamente o contrário daquilo que nós dizemos acreditar. Ao mesmo tempo, confessar Cristo também acontece em pequenos gestos. Quando escolhemos o perdão em vez da vingança. Quando permanecemos honestos, mesmo diante das oportunidades de desonestidade, oportunidades que talvez iria trazer alguns bens materiais, mas escolhemos permanecer honestos. Quando nós ajudamos aqueles que sofrem, quando nós oramos, quando nós nos conectamos com Deus, quando permanecemos firmes na fé, mesmo sem aplausos, sem público. Todos esses gestos anunciam Jesus ao mundo. Hoje este evangelho ele nos convida a fazer um exame de consciência. Minha vida revela que pertenço a Cristo? Reflete. A sua vida, o que você vive, suas escolhas, o que você faz, revela que você pertence a Cristo? As pessoas conseguem perceber Jesus através das minhas atitudes? Reflita. Vou repetir. As pessoas conseguem perceber Jesus através das minhas atitudes? E se hoje alguém observasse minhas escolhas, conheceria nelas o Evangelho? Essa é a pergunta que Jesus deixa para cada um de nós. Aprendemos aqui grandes lições. Aprendemos que confessar Jesus vai muito além das palavras. É viver de acordo com seus ensinamentos. Deus, Ele conhece nossas fraquezas e Ele acolhe quem se arrepende sinceramente, como fez com Pedro. A fidelidade a Cristo, ela se constrói nas pequenas decisões do dia a dia. Que nunca tenhamos vergonha do Evangelho, que nunca tenhamos vergonha de levar a palavra de Deus. Que nossa vida seja um testemunho silencioso do amor de Deus. Despertai para quando chegar o dia de estarmos diante do Pai, que possamos ouvir de Jesus aquilo que todo discípulo deseja. Este pertence a mim. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, fortaleça a sua fé e lhe dê coragem para viver o Evangelho todos os dias. Eu sou Rosimeire Caetana. E se você puder deixar aqui o seu like clicando no joinha, se inscrever aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se. E compartilhe este vídeo. Envie essa notícia para mais pessoas. Leve o Evangelho
através deste vídeo para mais pessoas. E deixe aqui nos comentários: Jesus, eu quero pertencer a Ti. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e fique com Deus.